Os anúncios nos fazem comprar carros e roupas. Empregos que odiamos para comprarmos porcarias que não precisamos. Nós não temos grandes guerras, nem grandes depressões. Nossa grande guerra é a guerra espiritual. Nossa grande depressão é nossas vidas. Hoje de manhã, enquanto eu tava trabalhando, eu tava escutando um podcast dos Gêmeos Investing e... Enfim, né, rapaziada, já fazia um tempo que eu vinha querendo trazer esse assunto aqui pro canal e, por que não, trocar uma ideia com você sobre investimento, rapaziada. E eu sei que essa palavra é um tabu para muitas pessoas e que é muito complicado falar disso, principalmente entre nós brasileiros, porque a questão de desigualdade social que a gente tem no nosso país é muito grande. Mas para esse vídeo eu gostaria de tentar contar para vocês mais como é que a minha vida mudou depois de me tornar um investidor. E não focar muito em quais métodos você deve usar, quais ações você deve comprar, até porque eu não sou nenhum especialista, eu sou bem leigo nisso. Bom, para quem não sabe, me apresentando, meu nome é Arthur Paes Flores, eu tenho 21 anos e eu já invisto há 2 anos em bolsas e criptomoedas. E eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo a minha experiência, a minha trajetória, como a minha cabeça mudou ao longo desses 2 anos e trazer essa reflexão para vocês, rapaziada, sobre como investir é importante pra gente, principalmente pra minha geração, porque, né, as coisas não estão tão brilhantes assim num futuro tão distante. Mas enfim, rapaziada, vamos começar pelo básico. Eu separei alguns tópicos aqui que eu quero trazer no vídeo, deixa eu só dar uma olhada. Desenvolvimento, tal da jornada. Enfim, pessoal, tudo começou em março de 2023, quando eu peguei o livro do Pai Rico, Pai Pobre para ler. Eu tinha recebido esse livro, se eu não me engano, de Natal, uns 2 ou 3 anos antes disso, mas ele tava lá, tipo, guardado na minha carteira. E de tanto o meu melhor amigo Limão comentar sobre renda passiva, a gente precisa de renda passiva. Pra mim, enquanto a gente ia pra academia junto, me deu vontade de ler o livro e não é que eu gostei da parada. Enfim, eu também não gostei do nada, né, pessoal? Eu já tinha... Aquele ano eu tava passando por várias crises de pensamentos pensantes na cabeça. Mas enfim, né, a tal da crise dos 20, eu tava lá todo revoltado. Que eu não queria trabalhar para alguém, que eu não queria gastar a maior parte da minha vida trabalhando para um emprego que não fosse me gerar nada, além de dinheiro que eu fosse gastar, e parará, e eu tava bem revoltado, e me veio a ideia de por que não começar a investir. Já que naquele momento eu tava morando com os meus pais, eu não tinha contas para pagar, eu não tinha essas coisas para me preocupar, eu pensei, cara, a melhor coisa que eu posso fazer nesse momento é guardar e tentar multiplicar esse dinheiro, fazendo com que o dinheiro trabalhasse para mim, que nem eu tinha lido no tal do livro do Pai Rico, Pai Pobre. E para ser bem sincero para vocês, um segredo aqui é que eu nunca terminei esse livro. Eu li ele até a metade e eu absorvi o conhecimento até a metade e hoje em dia eu sigo investindo, nada mudou. Mas enfim, logo contando um pouquinho para vocês sobre essa minha jornada de 2 anos, logo no início eu comprei um fundo imobiliário de papel, ou seja, são meio que como se fosse uma empresa que ela empresta dinheiro para as outras empresas e essas empresas têm que pagar com juros, e daí esse valor que essa empresa ela recebe, ela meio que repassa para os seus acionistas. E que na época eu tinha visto um vídeo no YouTube e tava todo mundo falando que esse fundo é muito bom, aquele papo que a gente sempre escuta, né, mano? E o que aconteceu? Deu 1 mês, o fundo subiu pra caramba, assim, sabe? Eu tava comprando ele a 60, ele subiu acho que pra uns 80 e 2 meses depois ele desceu pra 40. E aí foi uma desilusão, né? Porque aqueles R$200 de rendimento que eu tinha já no meu 3º mês como investidor, eles caíram para R$200 de prejuízo no meu 5º mês. Mas faz parte, né? O mercado de ações, ele é volátil, então a gente tem que sempre estar preparado para esse tipo de coisa, porque as ações elas sobem, mas elas descem.
E o que a gente tem que entender é que a longo prazo, a maioria, claro, isso se você escolher ativos bons, a maioria deles, eles tendem a só subir com o tempo, porque uma empresa ela não vai ficar parada, uma empresa sempre vai atrás de lucro e sempre vai atrás de crescer, né? Até porque se não crescer, a inflação vem e come. E enfim, né? Já no meu 5º mês eu já tava com menos R$200 na carteira de investimento. Mas mesmo assim eu não perdi o foco. Todos os meses, quando eu recebia, ali acho que era no dia 5 mais ou menos, eu tava trabalhando no saque da Schutz. No caso era o Grupo Arezzo, mas eu trabalhava pro Schutz, no caso, que é uma marca mais de luxo, mas apesar de ser de luxo, meu salário era igual. E eu pegava e eu tentei dividir meu salário em três modalidades, né? 3 categorias. Que 1/3 seria para mim guardar, para mim fazer uma reserva de valor, que no caso era tudo, tipo, para mim, caso acontecesse alguma coisa, caso eu me desse mal, eu tivesse que pagar alguma coisa, eu tirasse o dinheiro dali. O outro terço era para investimento em Bitcoin, que em 2023 ainda estava engatinhando para a alta que a gente está vivendo agora. E o resto em ações, né? E o outro terço eu pegava e gastava com o que eu quisesse, né? Eu sempre tive, como eu vim de uma família não rica, mas ao mesmo tempo que não tivesse tantos problemas financeiros, eu me dei essa liberdade de, tipo, investir o máximo que eu pudesse enquanto eu ainda estava recebendo esse apoio, porque eu sempre tive a noção de que o momento de sair de casa ele chegaria mais cedo ou mais tarde, e quando eu saísse de casa eu não ia ter essa tranquilidade de poder investir, bem dizer, 2/3 do meu salário. Então isso foi muito bom, porque eu acho que nesse primeiro ano como investidor, de sempre aplicar tudo que eu recebia, incluindo o 13º rescisão e férias, eu consegui criar a consistência, que eu acho que esse que é o mais importante pra gente que tá começando agora, sabe? De tu conseguir criar a sua mentalidade e criar a sua consistência de todos os meses pegar um pouquinho e investir ali. E a quantidade, pessoal, ela varia com a sua vida, varia com como você consegue o seu dinheiro e como você guarda o seu dinheiro. E eu sei que no Brasil, hoje em dia, é muito complicado para a maior parte dos brasileiros conseguir guardar dinheiro, mas o problema, pessoal, é que assim, a gente não pode parar, entendeu? E eu sei que é muito confortável para mim, na minha posição, falar uma coisa dessas, mas é que o que eu quero dizer é que lá na frente, o pessoal já está prevendo que o INSS, ele não vai existir para minha geração. E então, por exemplo, a minha avó hoje em dia, ela tem 75 anos, quase 76, e ela está aposentada pelo INSS. Eu não vou poder me dar o direito de ter uma aposentadoria desse tipo, porque eu não sei se o meu país vai ter dinheiro suficiente para me pagar uma coisa dessas. Já não está tendo agora. Imagina daqui a 60 anos, 70, que a ideia é só ter cada vez menos jovens trabalhando no mercado. E eu não sei se vocês sabem um pouco sobre essa questão do INSS, mas pelo que eu entendi pesquisando sobre, antigamente ele funcionava muito bem por causa que eram mais ou menos 9 jovens trabalhando para sustentar a aposentadoria de um aposentado. E hoje em dia esse número ele está diminuindo cada vez mais. E com o tempo, no caso, quando eu for me aposentar, esse número vai ser tipo quase 1 para 1, o que ficaria quase impossível. Se não impossível, né? Esse foi um dos principais motivos que me impulsionaram a começar a investir tão cedo, porque eu acredito que 19 anos para te começar a criar um capital pro resto da tua vida seja cedo, pessoal. Vamos ser sinceros, no Brasil a maior parte dos jovens de 19 anos tá a fim de gastar com outras coisas, mas eu vou chegar lá. Cada vez que eu depositava um certo valor ali, um pouquinho de valor nos meus investimentos, eu via aquilo crescendo como uma escadinha. É como se eu recebesse uma dopamina no meu cérebro. A mesma dopamina que a gente recebe quando a gente assiste TikTok. Olha só, é o hormônio da recompensa, pessoal. Basicamente o que eu tentei fazer foi conseguir tornar o investimento um vício, sabe? Esse é o meu lance agora, assim. Eu consegui tornar isso um vício porque, de certa forma, é um vício bom. Não é um vício que me faz perder dinheiro, como os vícios que eu tinha antes.
puxando um gancho para aquilo que eu tinha falado agora há pouco sobre jovens da minha idade, 19, 20, 30, 20, 25 anos, gastando dinheiro de forma errada, é muito complicado, pessoal, porque a gente vem de um país que é o ferrando o país do carnaval, né, pessoal? O país do carnaval, todo mundo quer festejar, mano. Todo mundo quer fazer um monte de coisa, menos guardar dinheiro. Até porque a gente se mata trabalhando uma semana inteira. Para chegar no final de semana, a gente quer ter paz, a gente quer tomar uma cervejinha, a gente quer comer a picanha, né? Nossa, essa imitação foi terrível. Bom, pessoal, falando um pouco agora sobre como a mentalidade de investidor ela tem mudado na minha vida. Bom, nessa parte do vídeo eu vou pegar mais como exemplo a minha vida aqui no exterior, porque é o meu primeiro contato com a vida adulta e morando sozinho, longe dos meus pais, longe da minha família em geral. E é onde eu tenho sentido mais o impacto das minhas decisões de ter me tornado um investidor lá atrás. Uma das coisas que eu notei que mudaram logo de cara, assim, logo no primeiro ano, na verdade, nos primeiros meses, foi a capacidade de conseguir me definir no futuro. Porque sabe aquela pergunta clássica que a professora sempre faz na aula? Como você se visualiza daqui a 10, daqui a 5, 10, 15 anos? Para mim sempre foi muito complicado responder essa pergunta. Eu tinha muita essa dificuldade de não conseguir me materializar lá na frente, apenas viver o momento. Mas logo depois que eu comecei a fazer investimento em bolsa de valores e criptomoedas, eu consegui assim planejar mais para frente. E até hoje em dia, assim, eu tenho ainda uma certa dificuldade de me imaginar lá na frente, mas eu sei que eu quero estar investindo daqui a 5, 10 ou 15 anos, 30 e por aí vai, assim, sabe? Porque é o meu estilo de vida que eu adotei atualmente, é um estilo de vida que tem me trazido muitos benefícios. Eu posso falar que a questão de ser um investidor não se reflete apenas no dinheiro que eu guardo, no dinheiro que eu invisto, mas sim nas outras coisas que eu faço também. Um exemplo é a própria academia, que eu enxergo como um investimento hoje em dia. Um investimento da minha saúde e do meu físico. Porque assim como a academia, que a gente tem que ir todos os dias da semana para conseguir dar o tal do pump, né, rapaziada? Dar o tal do pump no final do mês, no final do ano, a gente tem um físico melhor, uma saúde melhor. O investimento ele não é diferente, a gente tem que investir com constância. Aqui na Austrália é toda semana, aí no Brasil é uma vez por mês, porque é como a gente recebe o salário aí. E para no final do ano, no final da década, a gente vê os resultados, sabe? Outra coisa também que o investimento ele tem me ajudado é sair um pouco dessa questão de querer tudo para agora, sabe? Entender que, tipo, as coisas elas são demoradas, a vida ela não funciona assim num estralo e que hoje pode estar ruim pra caramba, mas amanhã pode melhorar, porque as ações elas funcionam dessa mesma forma, elas caem, elas sobem e por aí vai. A gente tem que se manter, no final das contas, com a cabeça focada no nosso objetivo pra gente não parar, rapaziada. E, enfim, essas são algumas formas de como este olhar de investidor vem transformando a minha vida no geral. E muitas das coisas, assim, só pra complementar, muitas das coisas que eu gastava, eu comecei a olhar com um certo olhar assim mais rigoroso. Bom, vou contar uma experiência bem engraçada que aconteceu aí, que não é bem engraçada, na verdade, é coisa da vida comum, assim, da vida cotidiana. Eu tava voltando da academia, daí eu vi ali promoção de sushi, 4 rolinhos de sushi por $10, que normalmente 4 rolinhos de sushi vai sair quase uns 20. E eu tava assim, um sushizinho, aquela larica. Mas, não vou comprar. Por mais que eu tivesse dinheiro na minha carteira, por mais que aquele dinheiro eu tivesse salvo para comprar besteira, comprar coisa pra comer, assim mesmo, eu sabia que aquilo ali era muito mais olho, de tu olhar assim as coisas e querer porque tu tá vendo, do que qualquer outra coisa. E dito e feito, rapaziada, eu não gastei e eu ainda tô com esses mesmos $10 na carteira. Mas a questão é que, tu fazer isso uma vez é muito fácil. A questão é tu começar a fazer isso todos os dias da tua vida, pessoal. Todos os dias da tua semana. E é o que eu venho tentando fazer aqui na Austrália.
Pra quem não sabe, eu como marmitas aqui na Austrália. E antes que alguém venha falar alguma coisa, eu não tô reclamando do que eu como. Muito pelo contrário, é saboroso, é carboidrato limpo e é 45 gramas de proteína por apenas $3, pessoal. $3. Desde que eu cheguei na Austrália, eu venho comendo a mesma marmita. É arroz, frango, batata doce, cenoura e milho, que eu compro uns potinhos de milho. E assim, é manhã e janta 7 dias por semana, 30 dias no mês, e eu já tô aqui indo pro meu 9º mês. E claro, tem vezes que eu compro um kebab, tem vezes que a gente faz churrasco na casa do meu amigo, tem vezes que eu saio para comer com o pessoal, mas na maior parte dos dias é isso daí. E por quê? Porque eu botei na minha cabeça que eu quero guardar dinheiro. E se eu quero guardar dinheiro, eu tenho que dar um jeito de economizar no mercado. E é o que eu tenho feito, pessoal. E eu não me arrependo, porque eu sei que se hoje eu tô passando esse perrengue, que na verdade nem é tão perrengue assim, porque é comida, pessoal. Eu estou me alimentando. Eu não tô passando necessidades. Sabe? É porque lá na frente eu quero ter mais estabilidade, eu quero ter mais conforto, e é o que eu tenho construído desde agora, pessoal. A gente tem que parar, tem que sair um pouco desse modo automático de querer tudo para agora, só porque a gente vê o Reels ali no Instagram, o TikTok ali e a dopamina tá vindo. A gente tem que parar e entender que as coisas elas demoram para acontecer. E que, assim, não é surpresa, pessoal, mas agora falando diretamente com o pessoal, com as pessoas da minha idade, cara, a vida está correndo e a vida não é só ir encher a cara no final de semana, comprar combinho na balada e Red Label e Jack Daniels e Red Bull na balada, que é super inflacionado, para agradar pessoas que no final das contas não estão nem aí para vocês, pessoal. Isso não é papo de sigma, isso não é papo de coisas. Isso não é papo de sigma, isso daí não é papo de Red Pill ou de qualquer coisa, rapaziada. É um papo olho no olho, é um papo sério. A vida ela está passando, pessoal. E se vocês querem se aposentar lá na frente, a gente precisa começar a guardar dinheiro agora. E por mais que a realidade de cada um seja a realidade de cada um, isso daí não tem como mudar, qualquer valor que vocês comecem a guardar agora já é uma coisa muito boa. Porque lá na frente, se vocês não tivessem começado agora, vocês não iam ter. Entende? Eu nunca pensei que eu ia conseguir guardar tanto dinheiro em apenas 2 anos, sabe? E muito menos que esse meu dinheiro ia gerar mais dinheiro ainda pra mim. E acho que uma última coisa, assim, a ser trazida à tona também, que é a minha realidade, mas eu sei que não é a maioria de vocês, é que eu estou morando no exterior no momento, estou morando na Austrália, e aqui a gente recebe as coisas em dólar. Então, eu sempre, desde que eu cheguei aqui, eu sempre botei isso na minha cabeça, assim, cara, você está ganhando 3,5 vezes mais do que você ganha no Brasil. Se tem um momento que é para você fazer dinheiro e investir, o momento é agora. E eu tenho trabalhado que nem um louco para fazer isso, rapaziada, de verdade. Eu acordei hoje às 5h50 da manhã, eu cheguei em casa às 5h30 da tarde, agora são o quê? São 7h40, daqui a pouco eu já tô indo dormir para fazer o quê? Amanhã é a mesma coisa, mano. E aqui, ó, eu vou sair do trabalho 3h30, 4h30 da tarde, 5h30 eu vou pegar e vou fazer o Uber, mano. Renda extra, tá ligado? É o corre, mano, é o corre. E é foda, pessoal, e é foda, mas de verdade, é mais um toque, assim, sabe? Se você nunca foi atrás de conteúdo sobre investimento, tem um monte aí na internet, muitos muito melhores do que o meu, que podem realmente te ajudar a sair da sua situação. Então isso é um apelo para que vocês comecem a se preocupar mais um pouco com o futuro de vocês mesmos, porque o tempo tá passando. E ele vai chegar em uma forma ou outra, então é melhor a gente se preparar para ele do que viver a vida no modo a lá foda-se e quando chegar ficar velho, sem energia, sem cabelo, sem nada, né, passar fome, pessoal, porque é muito complicado, principalmente falando nas questões do nosso país, né, porque eu não sei vocês, mas eu não quero depender de governo e por isso sigo investindo. Enfim, um último recado aí é que eu tô tentando fazer vídeos com a maior frequência possível para vocês, mas aqui é uma correria danada na Austrália,
Mas eu tô gostando muito do feedback de vocês. Os 2 últimos vídeos que eu postei, tiveram bastante comentários e acho que é a primeira vez na minha vida de, cara, 12 anos tentando fazer canal no YouTube dar certo, que eu tô conseguindo receber tanto comentário, mano, tanto retorno, assim, positivo. Então, se vocês quiserem deixar aí mais um comentário aí pra ajudar na divulgação, muito obrigado. E nos vemos no próximo vídeo. Falou! E enfim, pessoal, só chegando aqui no final do vídeo, isso aqui já é uns 3 dias depois de eu ter gravado esse vídeo, eu só queria dar um recado pra vocês, a câmera tá aqui, que é, rapaziada, tentem focar no que a gente não paga, sabe? É uma das lições que eu tenho aprendido aqui na Austrália, nessa jornada de querer guardar dinheiro pra investir. Então, dê valor a rolês que a gente não tenha que gastar tanto dinheiro, que a gente não tenha que consumir tantas substâncias, rolês mais ao ar livre, fazer esporte, se preocupar com saúde física e mental, porque eu acho que quando a gente alinha isso com os nossos investimentos, tudo flui melhor, sabe? A vida ela só avança e a gente nem percebe os dias passarem e a gente consegue guardar um dinheiro pro nosso futuro também. No geral, vou começar meu trabalho aqui e depois que eu sair daqui eu vou fazer o Uber para mim ter uma renda extra, para mim investir mais. Então, sempre também tente buscar esse dinheiro a mais, porque viver só com um salário mínimo no Brasil a gente sabe que não dá. E é isso, rapaziada, a vida continua, vamos ficar mais atento, vamos ficar mais presente nos momentos e viver essa vida que a gente tá aqui para ser feliz e não para ficar triste. Então, vamos embora, tchau.